No Natal, minha mãe mostrou nossos antigos álbuns de fotos para o meu noivo. Ele travou. Segurou minha mão com força e sussurrou: Você não está vendo? O quê? Ver o quê? Como você não consegue ver? Ele me mostrou e, depois disso, não consegui mais desver. 5 horas depois, liguei para a polícia. Sempre achei que, se algo assim acontecesse, algo que mudasse a vida, digno de terapeuta ou até de documentário, haveria música. Um fundo tenso, um zumbido sinistro, talvez um trovão. Mas não. Tinha salada de batata. Tinha cordeiro passado do ponto. Minha mãe cantarolava Mariah Carey enquanto limpava o balcão como se não tivesse acabado de transformar memórias em munição pelo 20º Natal seguido. Nenhum trovão. Só aquele cheiro estranho que a casa tem nos feriados, algo entre limpador de limão e comida queimada. Eu não esperava nada. Entrei sorrindo, como sempre, fingindo que aquele não seria mais um lembrete anual de que nunca me encaixei naquela moldura. Lucas, meu noivo, estava calmo como sempre. Observador, silencioso, o tipo de homem que ganharia a vida só notando detalhes. Levei ele justamente por isso. Achei que ele me manteria centrada. Acho que foi ingenuidade. Minha irmã, Nina, já estava lá, rodando o vinho na taça, usando algo bege e caro. O namorado dela só fazia que sim com a cabeça. Meus pais sorriram como se significasse alguma coisa. O jantar foi o de sempre, familiar, mas com tensão borbulhando sob a superfície. A carne estava seca. A conversa, afiada. Minha mãe perguntou a Nina sobre o novo emprego. Meu pai fez perguntas a Lucas sobre computadores como se nunca tivesse conhecido um millennial. Ninguém me perguntou nada como sempre. Antes, isso me magoava. Agora, só conto quanto tempo demora até fingirem que eu não estou ali. Este ano, 9 minutos. Depois da sobremesa, minha mãe fez seu número habitual. Bateu palmas e anunciou. Trouxe os álbuns. Como se fosse uma surpresa. Como se não planejasse isso com precisão militar todo ano. Ela sempre traz os álbuns. Sempre finge que os achou por acaso, no fundo do armário, sob panos de prato antigos. E todos nós sorrimos como se não tivéssemos visto aquelas mesmas páginas manchadas centenas de vezes. Nina se inclinou como se estivesse vendo um filme. O namorado dela fingiu interesse. Lucas sentou ao meu lado, em silêncio. Eu prestava mais atenção nele do que nas fotos. Primeiro álbum, aniversários, praia, escola. Segundo, Nina bebê. Minha mãe radiante. Meu pai, orgulhoso. Terceiro álbum, eu. Foi aí que Lucas mudou. Não disse nada, mas eu percebi. Os ombros enrijecidos. O olhar de soslaio, passando de página em página. A cabeça inclinada daquele jeitinho exato de quando ele percebe que tem algo errado no enquadramento de foto. Ele estava analisando tudo. Sem olhar para mim, segurou minha mão por baixo da mesa. Você não está vendo? Ele sussurrou. Ver o quê? O que tem para ver? Ele soltou minha mão. Voltou a virar as páginas como se nada tivesse acontecido. Sorria. Concordava quando minha mãe comentou sobre a vez em que tentei dar uma pinha a um gato de rua. E eu fiquei ali, imóvel. Congelada. Meus ouvidos zumbiam. Tentei acompanhar, manter o sorriso, mas era como se minha pele estivesse virada do avesso. Quando me inclinei e perguntei de novo, ele só balançou a cabeça, quase imperceptível. Depois eu te explico, ele disse. Só continua. Age normalmente. O que, sinceramente, poderia ser o lema emocional da minha infância inteira. Saímos 20 minutos depois. Lucas inventou algo sobre um voo bem cedo ou talvez uma reunião de tarde da noite, não lembro. Minha mãe se irritou, meu pai não demonstrou se importava. Nina nem tirou os olhos do celular. Me despedi com beijos como se não estivesse desmoronando por dentro. No carro, Lucas enfiou a mão no bolso do casaco e tirou algumas fotos soltas. Devia ter pego da pilha ao lado dos álbuns, eu nem percebi. Olha isso, ele disse. De certo modo, eu já tinha olhado. A primeira era minha,
eu de casaco rosa, em pé diante de um muro de pedra. Lembrava bem. Essa imagem sempre ficou na minha cabeça como um papel de parede ruim. E daí? É só uma foto, respondi. Então ele me entregou mais duas. Mesma cara, ele disse. Mesmo ângulo, mesmo sorriso, mesmas sombras. Olha de novo. E quando olhei, eu vi. Era eu. A mesma versão de mim, copiada e colada em lugares diferentes. Uma na frente de uma cerca. Outra perto de um balanço. Mais uma em frente a uma fonte. Mas minha expressão nunca mudava. Nenhum músculo do rosto. Eles reaproveitaram meu rosto, eu disse. Minha voz soou estranha, vinda do fundo da garganta. Ele apenas assentiu. Depois me entregou outra. Um bebê. Pálido. Cabelos mais claros. Estrutura do rosto diferente. Não é você, ele disse. Acho que eles nunca tiveram fotos suas quando bebê. A última mostrava eu, minha mãe e meu pai na frente de um prédio antigo. Mas meu contorno estava borrado. As sombras não batiam. Parecia que eu tinha sido colada ali, mal recortada, como um adesivo que ninguém terminou de desgrudar. Fiquei olhando por um tempo. Depois ri. Mas não foi uma risada de verdade, só aquele som que escapa quando algo quebra dentro da sua cabeça. Então eu sou uma colagem, eu disse. Que divertido. Lucas não riu. Por que eles fingiriam isso? Perguntei. Ele não respondeu. Eu também não. Mas, 5 horas depois, eu estaria ligando para a polícia. O problema com a negação é que ela não acontece de uma vez. Ela vai vazando, como um cano velho debaixo da pia e todo mundo decide fingir que não está ouvindo. Você escuta o pingar. Sente o cheiro. Mas continua lavando as mãos e indo embora. Fiquei encarando aquelas fotos a noite inteira. Lucas adormeceu ao meu lado, mas eu não me mexi. Fiquei sentada ali, na cama, como uma criança esperando os monstros aparecerem. Só que os monstros já tinham nome, mamãe e papai. As fotos estavam enfileiradas na mesa de cabeceira. Eu ficava olhando para elas como se, num piscar de olhos, pudessem se consertar sozinhas. Não se consertaram. Meu rosto ainda estava lá. Colado. Triplicado. Preso numa expressão pré-fabricada que eu não lembrava de ter feito. Aquele bebê ainda não era eu. A iluminação ainda estava errada. E a verdade não me atingiu como um trovão ou um grito. Veio como um sussurro. Insistente. Constante. Impossível de ignorar. Eu não fazia ideia de onde tinha vindo. Literalmente. Não tenho nenhuma lembrança antes dos 5 anos. Nenhuma. Quando era pequena, achava que isso era normal. Ou, pelo menos, explicável. Meus pais diziam que era por causa da guerra. Que eu era muito nova. Que fiquei traumatizada. Diziam que o cérebro se protege. Disseram muitas coisas. E eu acreditei. Porque qual seria a alternativa? Dizer à professora da 2ª série que você acha que pulou a fase de ser criança? Minha primeira lembrança é de um corredor estreito, iluminado por luzes fluorescentes, num país estranho, com minha mãe me dizendo para sorrir para alguém que segurava uma prancheta. Sim. Essa é minha primeira memória real. O escritório de imigração. O zumbido das lâmpadas. O frio. O barulho. A sensação de que tudo estava fora do lugar. Eu ainda não entendia inglês, mas entendia o olhar da minha mãe. Faça o que eu estou dizendo. Rápido. Depois disso, a vida virou normal. Ou tão normal quanto poderia ser. Tínhamos um apartamento pequeno. Comecei a escola. Minha mãe preparava meus lanches, como as outras mães. Mas ela não escrevia bilhetinhos carinhosos. Ela me mandava com guardanapos dobrados com perfeição. Meu pai lia o jornal como se ele tivesse cometido um crime contra ele. Eles trabalhavam duro. Me deram o que eu precisava. Mas amor era outra história. Quando minha irmã, Nena,
Nasceu 2 anos depois, a temperatura da casa mudou da noite para o dia. De repente, havia livros do bebê. Filmagens com filmadora. Álbuns decorados com letras brilhantes. Festas de aniversário com temas combinando. Dias de spa. Abraços. Afeto. Calor. Nada disso existiu para mim. Comigo, sempre foi. Você é forte. Você é independente. Você nunca precisou de muita coisa. O que é só uma forma elegante de dizer: a gente não te deu muita coisa. Eu tentava justificar. Dizia a mim mesma que era por ser a mais velha, a primeira, e que eles ainda estavam aprendendo. Mas agora eu não tinha tanta certeza. Não havia tias, tios, primos. Ninguém do país antigo jamais nos visitou. E nós nunca voltamos. Meus pais diziam que não havia mais ninguém. Foi a guerra, eles diziam. Todos se espalharam. Certa vez, perguntei sobre a família. Meu pai disse que era complicado. Minha mãe mudou de assunto. E então veio a mensagem do Facebook. Eu tinha 15 anos. Entrei na cozinha e vi minha mãe olhando para a tela do laptop. Uma mensagem em um idioma que eu não reconheci sérvio. Havia um nome que eu nunca tinha ouvido. De uma mulher. Com corações na mensagem. O rosto da minha mãe estava vazio. Ela apagou a mensagem. Bloqueou o remetente. Fechou o laptop. Quem era? Perguntei. Spam, ela respondeu. Spam não faz sua mão tremer. Mas eu deixei pra lá. Como sempre fazia. Fui diagnosticada com TEP aos 17. Pesadelos, ataques de pânico, aquela ansiedade constante, como se algo estivesse prestes a acontecer. Como se eu estivesse esperando uma porta bater, e ela nunca batesse. Minha terapeuta perguntou sobre a guerra. Eu disse que não lembrava de nada. Ela disse que provavelmente era por isso. Mas agora eu sei. Eu não tinha medo da guerra. Eu tinha medo dela. Não foi uma lembrança que chegou de repente. Veio em partes. Fragmentos. Como uma lanterna se acendendo aos poucos num quarto escuro. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha, encarando as fotos que Lucas havia tirado. Uma lembrança tomou forma. Uma mulher. Não minha mãe. Não aquela que me criou. Outra pessoa. Rosto mais suave. Olhos escuros. Ela cheirava a cítricos. Eu segurava a mão dela. Depois veio outra lembrança. Uma voz gentil. Mãos cuidadosas. Outra mulher, não a mulher que me criou. E então? A mulher que eu cresci chamando de mãe entrou. Mais jovem. Sorrindo, como se tivesse acabado de chegar. A primeira mulher se abaixou e disse, em sérvio: Essa é sua babá. Foi a primeira vez que eu a conheci. A que depois passaria a chamar de mãe. Outro flash. Eu, de casaco. Chorando. Dizendo: Quero minha mãe. Uma mão firme pousou no meu ombro. Não diga isso de novo. Se você falar dela, você desaparece. Lembro dessas palavras agora. Não sabia antes. Mas elas estavam ali. Escondidas sob anos de sorria pra câmera. E depois, os gritos. Eu numa cama. Estranha. Nova. Minhas pernas chutando. Meu peito queimando. Eu chamava por ela pela primeira mulher, a que cheirava a cítricos. E então, outra voz. Fria. Cortante. Chega. Não sei ao certo quanto tempo durou o pânico, talvez minutos, talvez séculos. Lucas me encontrou caída no chão da cozinha, ofegante, com as palmas das mãos pressionadas contra os azulejos, como se estivesse tentando me ancorar em algo concreto. Ele tentou me tocar, mas eu estremeci. Então ele apenas se sentou ao meu lado e ficou em silêncio. Em algum momento, ainda ali no chão, com a respiração presa na garganta e a visão embaçada, peguei meu telefone e disquei 911. A atendente atendeu no terceiro toque.
911, qual é a sua emergência? Meu peito afundava. Minha boca se abriu, mas as palavras não saíam. Lucas permanecia ajoelhado ao meu lado, com a mão nas minhas costas, tentando acompanhar minha respiração, como se conseguisse estabilizá-la com o próprio ritmo. Finalmente, forcei as palavras a saírem: fui sequestrada. Houve uma pausa, e então a voz do outro lado veio mais firme. Senhora, a senhora está segura agora? Acho que sim. Estou em casa. A pessoa que a levou está com você neste momento? Não. Não. Foi há muito tempo, eu acho. Eu acabei de me lembrar. Outra pausa. Depois, o tom mudou mais calmo, gentil, mas ainda preciso. Tudo bem. Respire fundo para mim. Você está em segurança agora? Sim. Mas é real. Agora eu me lembro. Eles não eram meus pais. Lucas estendeu a mão e pegou o telefone. Oi? Aqui é o noivo dela. Ela está tendo um ataque de pânico. Isso começou há uns 15 minutos. Ela descobriu algumas coisas. Fotos da infância que parecem editadas, ausência de certidão de nascimento, várias inconsistências, e agora uma memória muito nítida. Ela acredita que foi sequestrada por volta dos 5 anos, fora dos Estados Unidos, há cerca de 25 anos. O operador manteve a calma. Entendo. Qual é a localização de vocês? Lucas informou o endereço. Vou registrar isso como uma verificação de bem-estar e encaminhar para a unidade de investigação do departamento. Alguém vai entrar em contato. Se algum de vocês se sentir inseguro nesse meio tempo, não hesite em ligar de volta imediatamente. Lucas agradeceu e desligou. Eu ainda tremia, mas as palavras tinham sido ditas. Para alguém real. E não dava mais para voltar atrás. Não consegui dormir naquela noite. Tomei banho, troquei de roupa, dobrei roupas que nem lembrava de ter lavado. Acho que em algum momento esvaziei a lava-louças. Lucas ficou por perto, preparou chá, e me observava como se eu fosse feita de vidro, prestes a rachar. Você deveria descansar, ele disse baixinho. Eu apenas assenti, sem me mover. Esperei, como se a qualquer instante alguém fosse bater na porta, arrombar o apartamento, ou o chão se abrir debaixo de mim. Mas nada disso aconteceu. O apartamento continuou como sempre, silencioso, zumbindo levemente, indiferente ao que se passava dentro de mim. Na manhã seguinte, recebi um e-mail. O arquivo do caso havia sido aberto e um policial designado faria contato. Era oficial. Mostrei para Lucas. Ele leu 2 vezes e só disse: agora é real, real. Como se não tivesse sido quando eu estava encolhida no chão da cozinha, tentando lembrar se algum dia eu realmente tive uma mãe. 2 dias depois, a batida na porta finalmente veio. 3 toques calmos, precisos, como se estivessem pedindo um favor. Abri a porta e lá estava minha mãe, segurando um saco de papel pardo como se estivesse entregando biscoitos. Meu pai estava logo atrás, mãos nos bolsos do casaco, rosto neutro. Podemos entrar? Ela perguntou, já cruzando a soleira. Lucas apareceu ao meu lado. Assenti, devagar, e os deixei entrar. Eles se sentaram no sofá como se fossem apenas visitas. Minha mãe colocou o saco na mesa de centro. Trouxe aquela sopa de cenoura que você gosta, de quando ficou doente, lembra? Eu lembrava. Eu tinha 8 anos. E ela mandou eu parar de chorar porque não estava morrendo. Aquela sopa? Obrigado, respondi friamente. Ela ajeitou o casaco, olhou ao redor do apartamento, como se procurando o que dizer. Meu pai permaneceu de pé. Falamos com a polícia, ela disse, por fim. Disseram que você fez um boletim de ocorrência. Eu fiz. Ela pareceu prestes a se ofender, mas não tinha forças. Você devia ter vindo falar com a gente primeiro. E você teria me contado a verdade? Ela hesitou, piscou algumas vezes. A gente não queria te machucar. Lucas interrompeu. Então é verdade? Meu pai deu um passo à frente. Você não é nossa filha biológica. Soltei o ar pelo nariz não por alívio, mas por confirmação.
Algo que eu já sabia, mas precisava ouvir em voz alta. Minha mãe assentiu. Sua mãe era muito jovem. Ela não conseguia cuidar de você. Ela nos implorou para levar você. Implorou, repeti. Ela queria que você tivesse uma vida melhor. Estávamos saindo, e ela ficaria para trás. Era tempo de guerra. Ela sabia o que aquilo significava. E onde ela está agora? Perguntei. Minha mãe cruzou as mãos. Não sabemos. Vocês nunca procuraram. Foi complicado. Lucas cruzou os braços. E por que falsificar as fotos? Meu pai continuou inabalável. Não queríamos que você se sentisse deslocada. Então vocês apagaram a vida real dela e inventaram outra, Lucas rebateu. A voz da minha mãe fraquejou. Você tinha 5 anos. Chorou por ela durante semanas. Foi horrível. Mas você se adaptou. Você esqueceu. Achamos que era melhor assim. Vocês poderiam ter me contado. E dizer o quê? Ela reagiu, já no limite. Que tiramos você da sua mãe? Que você teve uma vida da qual nunca se lembraria? Você nos odiaria. E você acha que não? O silêncio caiu entre nós. Ela então tirou algo da bolsa. Era uma foto, eu, com uns 6 anos talvez, segurando a mão do meu pai. Essa é real, ela disse, como se isso fosse suficiente para apagar todo o resto. Eu não toquei na foto. Eles se levantaram. Meu pai olhou para Lucas, depois para mim. Nós não roubamos você. Nós te resgatamos. Eu não respondi. Lucas também não. E o mais devastador é que, por uns 10 segundos, eu quase acreditei neles. Dessa vez, não pedi com gentileza. Olhei para ela e disse, me diga o nome dela. Minha mãe piscou, confusa, como se não entendesse a pergunta. Meu pai fez o de sempre, esfregou o rosto como se o mundo estivesse pedindo demais dele. Você tinha 5 anos, minha mãe repetiu. Suas memórias não são confiáveis. Teste as minhas, rebati. Ela balançou a cabeça. Não queríamos te machucar. Vocês já fizeram isso. Eles se entreolharam. Então, como quem entrega uma confissão, meu pai disse, Mera Petravic. Nenhum endereço. Nenhum telefone. Nenhum outro detalhe, apenas o nome. Pedi mais. Minha mãe apenas respondeu, perdemos o contato. Foi a guerra. Claro. E aparentemente a guerra também elimina sua capacidade de procurar alguém no Google. Começamos naquela mesma noite. Lucas no laptop dele. Eu no meu. Meu cérebro serve quando converso com parentes sobre comida, mas pesquisar online era outro desafio. Mera Petravic. Não era um nome incomum, ao que tudo indicava. Vários becos sem saída, uma floricultura em Novi Sad, um professor aposentado de educação física em Belgrado. Mas então cliquei em um perfil meio embaçado no Facebook. Nada de sorrisos, nenhum filtro. Apenas uma mulher de cabelo escuro preso para trás, uns 50 e poucos anos, marcas suaves ao redor dos olhos, e um rosto que fez meu estômago revirar. Fiquei olhando. Lucas se inclinou para ver melhor. Ela se parece com você? Ele disse. Balancei a cabeça, devagar. Não. Eu é que me pareço com ela. Não era apenas uma semelhança qualquer. Era o tipo de semelhança que te deixa desconfortável. Que você nunca enxerga no espelho até alguém apontar. O mesmo queixo. Os mesmos olhos. A mesma expressão neutra quando não se está tentando demonstrar nada. Ela não postava havia meses, mas a seção sobre listava uma cidade no sul da Sérvia, a mesma que ouvi minha mãe mencionar sem querer quando eu tinha 10 anos. Mandamos uma mensagem. Usamos o Google Tradutor. Deve ter soado robótica, mas Lucas conferiu 3 vezes. Fiquei encarando a tela como se ela fosse responder ali mesmo. Olá. Me deram seu nome. Acho que posso ser sua filha. E então esperamos. Ela respondeu na manhã seguinte. Apenas uma linha, podemos conversar? Marcamos uma chamada de vídeo.
Não me lembro de ter aceitado conscientemente. Lucas fez tudo, clicou, conectou, ajustou. Eu fiquei sentada, enrolada em um cobertor, com a sensação de que estava prestes a encontrar alguém de um sonho que só agora eu percebia ter tido. E então, o rosto dela apareceu. Ela parecia mais velha que na foto de perfil. Cansada. Mas ainda era ela. Ainda era eu. Não falou nada de imediato, só me olhou, com intensidade. Levou a mão à boca, como se tivesse que impedir algo de escapar. Eu não tinha certeza, ela disse, finalmente. ChatGPT Said. Mas agora que eu te via, queria dizer alguma coisa, qualquer coisa. Mas as palavras ficaram presas, sufocadas atrás do nó que subiu na minha garganta. Estive procurando por você há 25 anos, ela disse. Depois, falou meu nome. Não era Ana, naquela época. Era Melena. Eu congelei. Melena. Não soava familiar, mas soava certo. Como um sapato que você não calça há décadas, mas ainda encaixa perfeitamente. Pisquei, tentando não desmoronar. Você me entregou? Perguntei. O rosto dela se desfez. Não foi como nos filmes sem drama exagerado, apenas um colapso silencioso. Sua boca se abriu, depois se fechou, e então ela disse, não. Deus, não. Ela saiu do enquadramento por um instante, como se precisasse respirar, se recompor. Quando voltou, continuou, você tinha 5 anos. Deixei você com uma vizinha de confiança, uma amiga, só por algumas horas. Eu precisava ir à prefeitura resolver papéis do reassentamento. Quando voltei, você não estava mais lá. Disseram que a babá foi embora mais cedo. Disseram que você tinha ido com ela. Mas você nunca voltou. A voz dela falhou, quebrando. Eu procurei. Fui a todas as delegacias. A todos os acampamentos. Distribuí panfletos, liguei para abrigos. Todo mundo dizia que crianças desapareciam durante a guerra. Mas eu sabia. Eu sabia que você não tinha apenas se perdido. Ela fez uma pausa longa. Eu fiquei ali, sem saber onde olhar, congelada. Foi Lucas quem falou, a voz baixa, você tentou sair do país? Ela assentiu. Consegui aprovação para um programa de reassentamento nos Estados Unidos. Famílias com filhos tinham prioridade. Eu tinha tudo pronto. Mas depois que você desapareceu, me tiraram da lista. Ela olhou nos meus olhos. Não que eu fosse embora sem você. Foi aí que a verdade me atingiu com mais força do que qualquer lembrança. Era por isso. Era por isso que me levaram. Porque falsificaram as fotos, porque mentiram, porque precisavam de mim. Não foi por amor. Foi porque eu era a passagem deles para fora. Eu era o ingresso. E de repente, tudo fez sentido. Ficamos em silêncio. Os olhos dela estavam vermelhos, e os meus, imagino, também. Lucas apenas se aproximou, como se estivesse tentando impedir que o mundo ao nosso redor desmoronasse. Eu nunca soube para onde você tinha ido, ela disse em voz baixa. Achei que alguém pudesse ter te levado para o outro lado da fronteira. Achei que talvez você tivesse morrido. Eu não sabia no que acreditar. Eu também não sabia o que dizer. O que você diz para uma mulher que te perdeu? No lugar de palavras, só consegui dizer, eles mudaram meu nome. Ela sentiu, e o som disso pareceu doer. Minha Lena era o nome da sua avó. Eu não sabia o que sentir. Raiva? Alívio? Em vez disso, me sentia vazia. Como se alguém tivesse retirado tudo que havia dentro de mim e deixado só a carcaça, bem colocada, pronta para funcionar no modo automático. 2 semanas depois, estávamos lado a lado numa delegacia. Ela usava um casaco azul marinho. Eu trouxe as fotos. O policial anotou nossos depoimentos, fez perguntas das quais mal lembro. Minha mãe biológica tirou da bolsa um panfleto antigo, amassado. O aviso original de desaparecimento. Meu nome ali, impresso sob uma foto granulada. Melena Petrovic, 5 anos, vista pela última vez com um lenço vermelho. Ela apontou, é ela.
É minha filha. E, pela primeira vez, alguém assentiu com ela. Apresentamos queixa. E, naquele momento, parei de fingir que o passado era uma dívida que eu devia a alguém que não fosse eu mesma. O caso não foi a julgamento. Eles foram considerados culpados ainda na fase de investigação. Fraude migratória, falsificação de documentos federais e encobrimento de sequestro infantil através de fronteiras internacionais. Descobriram que eles nunca entregaram seus passaportes sérvios, apenas os esconderam numa gaveta, logo ao lado da bússola moral que escolheram ignorar. A cidadania americana foi revogada. Em 6 meses, foram deportados. Sem apelações, sem segundas chances, e com proibição permanente de retorno. Ela, por outro lado, ficou. Claro que ficou. Nasceu aqui. No começo, quase não falava. Passava horas olhando para o chão, em silêncio. Até que um dia se aproximou e disse: "Isso foi realmente uma bagunça." Não era exatamente um pedido de desculpas, mas era alguma coisa. Agora, conversamos mais do que quando éramos crianças. Ela não é minha irmã de sangue, mas sabe exatamente como eu gosto do meu café e isso vale muito. Quanto a Meera, minha mãe biológica, ela se mudou para os Estados Unidos 6 meses depois que tudo se resolveu, graças a um programa de reunificação familiar. Lucas e eu ajudamos com toda a burocracia. Ela conseguiu um emprego em uma padaria perto do nosso apartamento. Disse que o cheiro do pão assando lembra a padaria em que trabalhava aos 21 anos, antes de tudo acontecer. Estamos planejando o casamento. Ela está na lista de convidados. Chorou quando recebeu o convite. As pessoas que me criaram perderam tudo. E, sinceramente, construíram suas vidas em cima de uma mentira. Quando tudo desmoronou, eu não senti culpa. Senti liberdade. Fui longe demais. Ou ainda não fui longe o suficiente? Me conta nos comentários e não se esquece de se inscrever. Eu estava polindo o antigo anel de prata da vovó, uma lembrança querida que ela me deu durante nossa última visita, quando meu celular vibrou em cima da mesa. A luz da manhã entrava pela janela do meu pequeno apartamento, num bairro tranquilo de Columbus, Ohio, iluminando meu laptop bagunçado com trabalho, minha caneca de café ainda fumegando, e uma samambaia em vaso que eu estava cuidando com carinho até ela melhorar. Olhei para a tela. Pai, meu estômago revirou enquanto eu atendia, esperando notícias sobre os preparativos do funeral da vovó. Mas, em vez disso, a voz dele cortou a linha como uma lâmina. Você não é bem-vinda, Grace. Fique longe do funeral. Você só nos envergonharia com essa sua vida medíocre. As palavras me atingiram como um soco e eu congelei. O anel escorregou dos meus dedos e caiu na mesa com um baque seco. Minhas mãos tremiam quando desliguei o telefone, as palavras dele ecoando na minha mente. Envergonhá-los. No funeral da vovó. Sou Grace, tenho 32 anos, sou analista financeira e trabalho remotamente para uma startup de tecnologia. Meus dias são uma mistura de reuniões pelo Zoom, planilhas e pequenas alegrias, regar minhas plantas, preparar café, ouvir podcasts nos intervalos. Mas, por anos, fui o pilar da minha família, enviando $200 todo mês para ajudar nas contas mesmo quando isso significava cortar minhas próprias despesas. E eu nunca reclamei. Meus pais sempre preferiram minha irmã mais velha, Helen, a filha perfeita, professora, casada com um bom homem. Eles se gabavam das conquistas dela em todas as reuniões de família, ação de graças, Natal, 4 de julho, enquanto eu ficava ali, em silêncio. Minhas contribuições eram ignoradas. A Grace é muito séria, diziam, como se meu apoio constante não tivesse valor. Mas a vovó me via, ela segurava minha mão, o anel de prata brilhando no dedo, e sussurrava: "Você é minha rocha, Grace." Agora que ela se foi, as palavras do meu pai soavam como uma traição à memória dela. Peguei o anel, sentindo o metal frio me ancorar, e olhei para a luz da manhã. Passei a vida tentando agradá-los, mas aquilo era demais. Você já foi rejeitado por aqueles que mais ama? Naquele momento, eu soube que não podia mais ficar em silêncio. A dor das palavras do meu pai ainda pairava no ar enquanto eu permanecia sentada à mesa. O café na minha caneca já estava frio. O anel da vovó repousava ao lado, uma testemunha silenciosa da minha dor. Meu celular vibrou de novo. Uma mensagem de Helen,
Grace, não faça uma cena no funeral. Só mande o dinheiro das flores e fique em casa. Fiquei olhando para a mensagem, sentindo meu peito apertar. Mesmo de luto, eles ainda esperavam que eu bancasse a encenação deles para que pudessem permanecer invisíveis enquanto exibiam o luto em público. Não era a primeira vez que me senti assim. Lembrei do último feriado de 4 de julho na casa deles, em Dayton, com o quintal cheio de risadas e o churrasco que eu tinha pago. Mesmo assim, brindaram ao último prêmio de ensino da Ellen enquanto eu lavava os pratos sozinho. Ellen é o nosso orgulho, papai disse, os olhos passando direto por mim. Ellen, minha irmã 3 anos mais velha, sempre foi a estrela da família. Aos 35, ela é professora do ensino médio, com um talento especial para encantar todo mundo. Loira, elegante, sempre vestida com cardigans em tons pastéis que gritavam filha perfeita. Ela postava selfies no Instagram com legendas como abençoada por ser amada, enquanto papai e mamãe compartilhavam as postagens dela com orgulho. Nunca mencionavam os $200 que eu enviava todos os meses para manter as luzes acesas na casa deles. Ellen sabia desempenhar o papel direitinho, levava tortas feitas em casa para as reuniões de família, falava com entusiasmo dos seus alunos. Sutilmente, me lembrava que eu nunca entenderia sua vida corrida, porque eu era focada demais no trabalho. O marido dela, Tom, um corretor de imóveis, só reforçava o brilho dela, chamando-a de santa, enquanto eu ficava ali, em segundo plano, meus sacrifícios passando despercebidos. Durante anos, enviei $200 por mês para cobrir as contas deles: eletricidade, supermercado, até o conserto do carro do meu pai, e nunca recebi um obrigado. Eles me chamavam de confiável, mas nunca de valiosa. A vovó era a única que me via. Foi ela quem me deu seu anel e disse: "Você é suficiente." Agora que ela se foi, a rejeição deles doía ainda mais fundo. Você já se sentiu invisível dentro da sua própria família? Já deu tudo o que podia, só para ser ignorado? Passei os dedos pela borda do anel. A prata gasta refletia a luz, como se fosse um espelho da minha própria resistência. Passei anos tentando conquistar o amor deles, mas aquilo foi a gota d'água. Empurrei minha caneca de chá frio para o lado e abri o laptop. A luz da tela lançou um brilho pálido sobre a minha cozinha. O anel da vovó estava ali, sobre a mesa. Sua superfície prateada refletia a minha determinação. Entrei na minha conta bancária. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Lá estava ele, o pagamento automático de $200 para o meu pai. Pensão alimentícia, era como estava nomeado. Um lembrete mensal do meu papel como provedor invisível. Minhas mãos tremiam quando cliquei em editar. Depois, cancelar. A tela piscou. Pagamento interrompido. Tem certeza? Hesitei. As lembranças das exigências deles passaram pela minha mente. Os concertos do carro do papai. As flores da Ellen, todas pagas por mim. Mas então ouvi a voz da minha avó ecoando dentro de mim. Você é minha rocha. Grace. Cliquei. Confirmar. Aquela decisão me atingiu como uma onda. Recostei-me na cadeira e soltei um suspiro que nem percebi que estava segurando. O anel parecia brilhar sob a luz fraca frio, mas reconfortante, como se a vovó estivesse ali, me olhando com aprovação. Pela primeira vez em anos, senti um peso sair dos meus ombros. No lugar dele, instalou-se uma força silenciosa, firme. Passei décadas me doando, esperando por migalhas de afeto, mas isso acabou. Eu sabia que eles logo notariam a ausência do dinheiro. Papai sempre ligava quando o pagamento não caía, com aquela voz afiada e arrogante, mas desta vez, eu estava pronta para encarar. Eu não era mais o caixa eletrônico da família. Você já precisou cortar laços para se proteger, mesmo quando isso dói? Peguei o anel e coloquei no bolso, sentindo o peso familiar me ancorar. Lá fora, a noite em Ohio estava silenciosa, e as estrelas começavam a brilhar pela minha janela. Eu tinha dado o primeiro passo e agora, não havia mais volta. Na noite seguinte, meu celular acendeu como uma árvore de Natal, vibrando sem parar na mesa. Eu estava replantando minha samambaia. O cheiro de terra fresca ainda pairava no ar, mas a notificação destruiu qualquer vestígio de paz. A primeira mensagem do meu pai dizia: Grace, o funeral virou uma bagunça. Sem flores. Manda o dinheiro agora ou nem apareça. Logo depois, ele entrou em chamada no viva voz, a voz estridente atravessando a sala. Como você pôde fazer isso? Grace, está todo mundo olhando pra gente. Não tem flor nenhuma no funeral. Conserta isso.
Desliguei o telefone. Minhas mãos estavam firmes, apesar das palavras cortantes. Olhei para o anel da vovó em cima da mesa. A prata refletia o brilho suave da minha luminária. Aquele anel me lembrou da força dela silenciosa, constante, do jeito como ela sempre me enxergava, mesmo quando ninguém mais via. Eu não respondi. Em vez disso, me levantei e fui até a janela. O pôr do sol em Ohio pintava o céu com tons dourados e alaranjados. Lá fora, tudo parecia calmo. Dentro de mim, finalmente também. As vozes deles ainda ecoavam na minha cabeça, cheias de exigências, como se eu devesse algo a eles. Pensei no funeral que haviam planejado uma grande cerimônia em Dayton, com caixão polido, coral, arranjos de luxo tudo bancado, por anos, pelas minhas contribuições silenciosas. Agora, sem o meu dinheiro, aquela fachada perfeita estava desmoronando. Como sempre, a culpa era minha. Mas eu já estava cansada de ser o bode expiatório deles, cansada de deixá-los me usar para sustentar a imagem perfeita que sempre quiseram mostrar ao mundo. Pela primeira vez, eu escolhi a mim mesma. Peguei o anel e o segurei com força. O metal frio me fortaleceu, como se a própria vovó estivesse me lembrando: continue firme. O que você faria se sua família só lembrasse de você quando precisava de algo? O telefone vibrou de novo, mas eu deixei cair direto na caixa postal. O sol já havia se posto. Voltei ao meu tricô. O silêncio, naquele momento, era uma pequena vitória. Na manhã seguinte, enquanto regava minha samambaia, envolta no silêncio tranquilo do meu apartamento, meu telefone tocou, número desconhecido. Coloquei o regador de lado, limpei as mãos na calça jeans e atendi, esperando mais um golpe de telemarketing. Mas, em vez disso, ouvi uma voz calma. Aqui é o Sr. Thompson, advogado da sua avó. Gostaria de convidá-la para uma videochamada esta tarde, para a leitura do testamento dela. Meu coração acelerou. As palavras do meu pai "você não é bem-vinda" ainda queimavam na minha mente, mas o tom sereno do Sr. Thompson me deu coragem. Concordei. Às 14 horas, sentei-me à mesa, o laptop aberto, o anel da vovó no meu bolso. Seu peso familiar era um conforto silencioso. A videochamada começou, e lá estavam eles, meu pai, Ellen e seu marido Tom, todos vestidos de preto. Os rostos deles misturavam tristeza e desdém quando me viram. Ellen revirou os olhos, murmurando algo para Tom. Meu pai me lançou um olhar furioso que parecia atravessar a tela. O Sr. Thompson apareceu em uma janela separada, um homem de cabelo loiro grisalho, terno impecável, segurando um grosso maço de papéis. Ele pigarreou e falou com firmeza, cortando o clima tenso. Conforme o testamento da senhora Eleanor Carter, estou aqui para anunciar a distribuição de seus bens. Endireitei a postura, sem esperar nada. Vovó sempre foi justa, e eu imaginava que ela dividiria tudo entre nós. Mas então o Sr. Thompson me olhou, os olhos gentis. Grace, sua avó deixou tudo para você. A casa em Dayton, as economias, as terras da família no interior de Ohio. Está tudo em seu nome. Ela escreveu. Grace era minha rocha, a única que realmente me via. A sala congelou. O queixo de Ellen caiu, os olhos arregalados de choque. O rosto do meu pai ficou vermelho como fogo, as mãos agarrando a beirada da mesa. Tom apenas me encarou, atônito. Eu senti o anel no meu bolso. Seu peso era uma afirmação silenciosa do amor da minha avó. Meus olhos ardiam com lágrimas, mas mesmo assim dei um sorriso trêmulo, mas orgulhoso. Obrigada, Sr. Thompson, disse eu, com a voz embargada entre alívio e justiça. A verdade tinha falado por mim. Diante dela, as máscaras deles começaram a cair. O silêncio na chamada era ensurdecedor, rompido apenas pela gagueira do meu pai. E isso não pode estar certo. A Ellen, ela que sempre visitava. Ellen interrompeu com a voz aguda, quase cortante. Isso é ridículo. Grace, você sabia disso. Não sabia? Estava tramando pelas nossas costas, acusou Ellen, a voz tremendo de indignação. A acusação doeu, mas eu permaneci calma. Anos de manter a compostura em salas de reunião me prepararam para aquele momento. Antes que eu pudesse responder, o Sr. Thompson levantou a mão com firmeza. A decisão da senhora Carter é definitiva. Ela deixou uma carta em que explica tudo. Grace era seu porto seguro, a única que realmente a compreendia. Ela a apoiava em silêncio, visitava, ouvia, ajudava com as contas, quando ninguém mais o fazia. As palavras dele me atingiram como um holofote.
revelando os anos da minha dedicação silenciosa. Olhei para os rostos do outro lado da tela, meus pais corados de raiva, Ellen tomada pelo ciúme, e Tom ainda em choque, sem palavras. Pela primeira vez, enxerguei todos como realmente eram, uma família que me subestimou, que construiu seu orgulho em cima dos meus sacrifícios. Lembrei da vovó, da forma como suas mãos quentes deslizaram o anel no meu dedo, e sua voz firme dizendo: "Você é o suficiente, Grace." Eu não precisava mais da aprovação deles. "Obrigada, Senhor", Thompson repeti, desta vez com a voz firme. Então cliquei em sair da reunião. Com isso, os rostos atordoados desapareceram da minha tela. Saí até a varanda, sentindo a brisa fresca de Ohio acariciar meu rosto, trazendo o aroma doce dos lilazes floridos no jardim. Tirei o anel da vovó do bolso. A prata reluzia sob o sol. Ele parecia mais pesado agora, não de fardo, mas de significado. Ela me viu, ela me escolheu, ela confiou em mim o seu legado. Eu não precisava mais da validação deles. Encontrei meu valor através do amor da minha avó, através da força silenciosa que carreguei todos esses anos. Acima de mim, o céu se estendia, azul e dourado como um novo começo. Pela primeira vez em décadas, eu me senti verdadeiramente livre. Os segredos foram revelados, e eu era a única que permanecia firme. Uma semana depois, enquanto tomava chá na cozinha, um e-mail do meu pai apareceu na tela do laptop. "Grace, pedimos desculpas pelo que dissemos, mas o imposto da casa vence no próximo mês. Agora que você tem o dinheiro, ajude-nos pelo bem da família." Fiquei encarando aquelas palavras, pelo bem da família, soavam ocas, vazias. Eles não mudaram, continuavam sendo as mesmas pessoas que me afastaram, que me excluíram do funeral da vovó sem pensar duas vezes. Pensei em todos os anos em que dei tudo a eles. Mesmo assim, fui descartada no momento em que deixei de ser útil. O anel da vovó estava ali, sobre a mesa, sua prata brilhando sob a luz da manhã, um lembrete silencioso da confiança que ela depositou em mim. Digitei minha resposta, com os dedos firmes. "Ellen pode pagar metade, ou você dá um jeito. Eu já fiz mais do que o suficiente por esta família." Cliquei em enviar, e uma onda mista de tristeza e alívio me invadiu. Passei décadas esperando pelo amor deles, mas agora eu vi a verdade com clareza, eles nunca mudariam. Finalmente, entendi, eu não precisava que mudassem. Fechei o laptop e fui até a janela. O horizonte de Ohio brilhava em tons suaves de crepúsculo. O pôr do sol tingia o céu de dourado, uma promessa silenciosa de recomeço. Pensei na vovó. Sua risada ainda ecoava dentro de mim. O anel que um dia foi dela agora simbolizava o amor que sempre esteve presente, mesmo quando minha família não soube como oferecer. Você já precisou dizer não à sua própria família para proteger sua paz? Peguei minha xícara de chá. O calor entre os dedos me acalmou. Pela primeira vez, senti serenidade na escolha que fiz. Eu não era mais a provedora deles. Eu era Grace. E pela primeira vez, me reconhecia como a mulher que minha avó sempre viu em mim. 2 semanas depois, ouvi batidas fortes na porta. Ao abrir, vi meu pai e Ellen na varanda, os rostos uma mistura de raiva e desespero. "Grace", disse meu pai, a voz carregada, "você precisa assinar a transferência da casa. Isso não é justo. Somos sua família. Você nos deve isso." Ellen cortou com um tom venenoso. "Sempre foi egoísta. Escondeu tudo da gente." As palavras deles vieram como tempestade. Mas eu permaneci firme. Todos os anos de silêncio, de força contida, agora me sustentavam. Pensei na vovó, no anel em meu dedo. O peso dele, uma âncora firme e segura. "Eu devo mais a mim mesma", respondi, a voz calma, porém firme. "A vovó me escolheu por um motivo. Ela me viu quando vocês não viram. Cansei de ser substituto para a ausência de vocês." O rosto do meu pai se contorceu. Ele embufou com desprezo. Mas eu não me encolhi. "Podem ir embora agora." Dei um passo para trás e, sem mais palavras, eles foram embora, batendo as portas do carro antes de saírem apressados. Fechei a porta. O clique do trinco ecoou pela casa silenciosa como um ponto final. Voltei à janela. A brisa de Ohio passava pela vidraça entreaberta, trazendo o perfume doce dos lilazes do jardim. Olhei para o anel no meu dedo. Ele se encaixava perfeitamente, como se sempre tivesse sido meu. Passei décadas buscando aprovação. Mas agora, eu mesma havia escrito o último capítulo daquele ciclo. Estava livre para viver por mim e honrar o legado da minha avó do meu jeito.
O silêncio ao meu redor não era vazio, era cheio de significado. E eu sabia, fiz a escolha certa. Eu não era mais a provedora, nem o bode expiatório. Eu era Grace, e isso era mais do que suficiente. Na manhã seguinte, sentei à mesa da cozinha, a luz do sol entrando pela janela e banhando o espaço com um calor suave. O anel da vovó refletia essa luz, a prata brilhando delicadamente enquanto eu tomava meu chá de camomila. Peguei meu caderno e comecei a escrever. Planos para transformar a casa da vovó em Dayton em um centro comunitário, um sonho que ela compartilhou comigo durante tantas conversas na varanda. Um lugar para acolher, um espaço onde as pessoas se sentissem vistas. Graça, ela dizia com os olhos brilhando de esperança, um lugar onde todos possam se sentir pertencentes. Sorri com a lembrança, enquanto a caneta deslizava pelas páginas. Esbocei ideias, um cantinho de biblioteca, aulas de tricô, um jardim para as crianças. Tudo parecia certo. Uma forma de retribuir o amor dela, de multiplicá-lo no mundo. Pensei na jornada que me trouxe até aqui. Durante décadas, entreguei meu coração a uma família que nunca soube me enxergar. Mandei dinheiro, estive presente e esperei pelo amor deles. Mas a vovó me viu. Ela colocou o anel em meu dedo. Me chamou de sua rocha. Confiou a mim o que tinha de mais precioso, seu legado. Foi através dela que descobri meu valor, não na aprovação que sempre busquei deles, mas na força silenciosa que sempre carreguei comigo, mesmo sem perceber. Olhei para o meu jardim, os lilazes desabrochando sob o sol de Ohio, suas pétalas roxas prometendo a chegada da primavera. Família não é sobre dívidas ou obrigações. É sobre quem enxerga quem você realmente é, quem estende a mão quando o resto do mundo vira as costas. Aprendi a me escolher, a colocar limites, a construir uma vida que se parecesse com liberdade. Fechei meu diário e caminhei até a varanda. A brisa quente tocava minha pele com leveza. O anel agora parecia leve no meu dedo, não um peso, mas um lembrete do amor que sempre existiu, e que agora eu aprendi a oferecer a mim mesma. Quando foi a última vez que você escolheu a si mesmo em vez da obrigação? Que tipo de legado você quer deixar? Espero que minha história te inspire a encontrar a sua própria força, a reconhecer o seu valor, mesmo quando outros não conseguirem enxergá-lo. Compartilhe sua história. Eu adoraria saber como você encontrou sua liberdade, como escolheu honrar quem realmente te viu.